Olá, mais uma vez temos aqui um texto muito bom, um texto informativo. Isso já dá uma imagem de que a questão provavelmente não vai ser difícil, né? Não é um texto literário, tá certo? E eu tenho certeza que seria lá um acerto imediato, como eu sempre estávamos falando no começo, que é necessário que acertemos as questões mais fáceis, porque infelizmente não fazemos as regras e o mais fácil para eles é o que pondera mais, né? Com certeza. Bom, temos um texto aí, de novo, sem título. A informação é de um site, não tem uma obra, então não temos como fazer alguma pré-leitura, só logo percebemos duas áreas do conhecimento, a sociologia e a literatura. Do mesmo jeito, quem se sentir mais à vontade já lê logo o texto, e eu sempre acho que a gente deveria ler primeiro o comando, mas de qualquer sorte não é um texto tão longo, tá bom? E é dito o seguinte: na sociologia e na literatura, o brasileiro foi, por vezes, tratado como cordial e hospitaleiro, mas não é isso que acontece nas redes sociais. A democracia racial apregoada por Gilberto Freire passa ao largo do que acontece diariamente nas comunidades virtuais do país. Levantamento inédito realizado pelo projeto Comunica que Muda mostra em números a intolerância do internauta tupiniquim. Entre abril e junho, um algoritmo vasculhou plataformas atrás de mensagens e textos sobre temas sensíveis, como racismo, posicionamento político e homofobia. Foram identificadas 393.284 menções, sendo 84% delas com abordagem negativa de exposição do preconceito e da discriminação. Bom, olhando assim o texto, e a gente logo já percebe, né, que o problema agora é maior quando nos posicionamos, porque ele faz questão de dizer que são comunidades virtuais. Então, aquilo que eu dizia 20 anos antes, como preconceito racial ou social, podia me dar um problema muito grave, mas era uma comunidade pequena. Hoje cai em rede, por mais que depois a justiça manda tirar, mas as pessoas já colocaram print e já vão divulgando, porque é isso. Então, e ele diz uma coisa muito interessante, chama o internauta de tupiniquim. A gente sabe que essa expressão tupiniquim é uma expressão pejorativa, né? Que tem a ver com indígena, mas o índio não precisa ter a nossa cultura, né? E a gente está se mostrando aí super. Aí fala da intolerância, então palavras muito interessantes. E o projeto é Comunica que Muda. Se é Comunica que Muda, ele está querendo que a gente tome uma postura diferente, né? Daquilo que eu falei para vocês. O Enem está preocupado na formação da cidadania. Direitos e deveres são para todos os seres humanos. Eu não tenho só direitos, eu tenho direitos e deveres. E vocês também. Aí, para ser mais forte, ainda fala de problemas que têm acontecido em rede, como racismo, posicionamento político e homofobia. A gente pode ter um posicionamento político diferente, claro, de direita ou de esquerda, mas isso não me valida que eu esteja mais certa do planeta e os outros não. E também não posso ter esse preconceito racial e muito homofóbico, né? A gente percebe que esses três itens aí, embora a prova de 2018, mas continuam muito latentes. Aí ele vai lá, como se não bastasse, né? O jornal o Globo quer ser bem incisivo e coloca um número imenso, né, de menções, né, preconceituosas contra a questão política, ou homofóbica, ou a questão da etnia, e fala que 84% abordagem negativa. Gente, é muito, né? Se a gente tem um percentual de 100%, 84% é uma expressão muito significativa. E diz que as pessoas ficam expondo o seu preconceito e a sua discriminação. E agora, já li o texto, vocês viram como o texto ele é bastante fácil, né? Todo mundo entendeu tudo do texto. E agora vamos ver o que é que se espera de questionamento. Ao abordar a postura do internauta brasileiro, e a gente está falando do Brasil, né? Nós estamos falando sobre a perspectiva do planeta, mapeada por meio de uma pesquisa em plataformas virtuais, o texto. Aí ele vai lá e diz: minimiza o alcance da comunicação digital. B de bola, refuta ideias preconcebidas sobre o brasileiro. C, relativiza responsabilidade sobre a noção de respeito. D, exemplifica conceitos contidos na literatura e na sociologia. E a letra E, expõe a ineficácia dos estudos para alterar tal comportamento. Bom,
Nós ficamos falando aqui, né, lemos a questão toda e eu tenho certeza que vocês todos, inclusive eu posso assegurar, não deve ter gostado muito do minimiza, porque eu acho que ele maximiza. Foram muitos, né? 390 e tantos mil, né, pessoas com menções. Então, aí, tá vendo? Uma outra coisa que a gente vai dizendo aos poucos, né? Porque é muita coisa para dizer. Quando a gente elabora uma questão, se ela estiver bem elaborada, vamos ficar entre 2 itens mais ou menos, porque eles vão preencher com os distratores. O que é um distrator? O distrator é um tipo de item que esconde a resposta. Há 3 tipos de distratores. Um é extrapolação, que acontece muito em texto. O que é extrapolação? Nós lemos sobre isso, isso acontece, mas não está neste texto. Então, se não está neste texto, eu não posso marcá-lo. Um que é mais fácil de distrator de a gente perceber, que é o contradição. E a gente percebe que esse distrator aqui foi de contradição, porque está dizendo o oposto, porque além de números, ele colocou o percentual. 84% das menções foram preconceituosas, foram negativas. Então, não foi uma coisa mínima, foi uma coisa máxima. Então, seria uma oposição. Refuta ideias preconcebidas sobre o brasileiro. Aí eu botaria, não sei vocês, mas eu botaria uma bolinha do lado, porque refutar, né, é negar isso, é não aceitar. Aí a letra C, relativiza responsabilidades. A gente não percebe que ele está relativando. Agora você pode falar mal, daqui a pouco você pode falar bem. Ele não disse isso, né? Então, as coisas não são relativas. Ele coloca aí um estudo, né, quer nos educar. Então, não é relativo. O bem é uma coisa, o mal é outra coisa, preconceito é uma coisa, a aceitação de algo é outra coisa. Então, não tem nada que relativize aí responsabilidades. Exemplifica conceitos contidos na literatura e na sociologia. Embora ele tenha citado, né, o Gilberto Freire, né, Casagrande Senzala, em tudo que ele fez, mostra que nós somos cordiais, mas ele não está falando exatamente da literatura. Ele está dizendo que enquanto lá na literatura, sociologicamente, a gente tem essa pegada que somos muitos cordiais, a gente usando plataforma, a gente usando a questão midiática, a gente não é muito educado não, né? É um momento de muitos problemas mesmo que nós temos, inclusive. Eu posso dizer que essa prova teve uma repercussão muito complicada, né, nas redes sociais, né, algumas questões foram muito mal comentadas, porque havia muita questão incentivando a homossexualidade, nada disso, texto é texto, você tem sua postura e é informação, cada qual tem a sua. Quanto mais informados nós estejamos, melhores posicionados seremos. Aí ele não exemplificou, ele só disse como foi, né, uma questão da cultura que nós tínhamos e que agora em rede social, né, que é uma coisa mais recente, né, da comunidade. E na letra E, expõe a ineficácia dos estudos. Ele não disse sobre estudos, ele quer que a gente, cada um seja agente de mudança. Por isso que a gente percebe que o que esse texto está mostrando para nós é exatamente que a gente não deveria aceitar, né, essas ideias preconceituosas, né, sobre qualquer que seja o ponto de preconceito, ou social porque é pobre, ou racial porque é branco, porque é negro, índio, sei lá, e também político, porque é de esquerda, porque é de direita. Então, a questão ficou muito interessante. Agora, outra coisa que eu queria dizer para vocês, temos que olhar de maneira muito atenta sobre a questão do vocabulário, né? Algumas palavras que a gente precisa saber, o que é relativizar, o que é refutar, o que é minimizar. Isso tem acontecido, porque a prova do Enem, ela não tem sido só aquela prova de mera leitura, eu sou intérprete, eu não sei de nada, eu vou lá e me garanto. Não é. Eu preciso ter certo domínio, e um dos domínios que eu tenho que ter é com a língua que eu falo, tá bom? Então, fica aí muito óbvio que refutar que a gente deveria não aceitar essa ideia de preconceito, tá certo? Portanto, uma questão muito interessante. Eu creio que ela deve ter sido ou uma questão fácil, pelo que a gente percebe, ou uma questão média, certo? Então, vamos para a próxima. Até a próxima questão.